Olá mundo, eu sou Fernanda Capucho, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre dicas de livros que eu gostei, que eu achei interessante, e um desses livros, esse aqui, Lady Killers. Esse livro, ele é um livro bem bonito, da Dark Side Books. A Dark Side sempre capricha muito nos livros, né, gente? Olha. Como vocês podem ver, ele já vem grifadinho, assim, as partes mais importantes que o livro julga. Tem ilustração também em todas as histórias. Basicamente, esse livro fala sobre assassinas em série, o que é pouco comum da gente ver por aí, da gente achar material de mulheres assassinas, de psicopatas, mulheres. Geralmente a gente vê mais histórias de homens que cometeram assassinatos brutais. Muitas pessoas gera uma curiosidade de saber como que aquela pessoa se tornou um monstro, ou como que aquela pessoa, um ser humano, capaz de fazer isso com outro ser humano. Para quem gosta desse tipo de gênero, eu recomendo demais esse livro. Ele tem 375 páginas, foi escrito pela Tori Telfer. Basicamente a premissa do livro é: entre na mente das psicopatas, então assassinas em série. Esse livro, ele fala sobre várias histórias de várias mulheres que cometeram crimes bizarros. Vocês podem ver o sumário. Mas eu achei várias terríveis, como por exemplo a da Mary Ann Cotton. Um dos contras desse livro, digamos assim, é porque conta histórias bastante antigas. Hoje eu vou falar sobre a Nanny Doors, que é basicamente o capítulo do livro relacionado a ela, chama-se A Vovó Sorriso. Essa história é a mais recente desse livro. Eu confesso que quando eu comprei o livro, eu achava que teria mais histórias atuais assim, de 1950 pra cá. No entanto, a maioria das histórias é bem antiga mesmo, de tempos, muito antigos. Pelo fato de ter bastantes histórias antigas, acaba chamando a atenção, né? Termina aprendendo certos costumes. Mas esse livro me chamou a atenção também, principalmente porque explicou de certa forma como ocorrem os assassinatos. Geralmente, homens cometem crime porque eles acham que estão caçando para matar. Eles não têm um objetivo maior. Já a maioria dos crimes cometidos por assassinas em série ou mulheres são cumulativos. Ou seja, geralmente, não em todas as ocasiões, mas a maioria que acontece, geralmente é para acumular patrimônio. Mas isso não é regra, tá, gente? Isso aí foi uma curiosidade que o livro passou, que eu achei super interessante e acho que vale a pena falar aqui nesse vídeo. Tem essa ilustração. Nanny Doors nasceu em 1905. O nome dela era Nancy. Sua família era dona de uma fazenda no condado de Calhoun, no Alabama. E seus pais eram rigorosos. Ela abandonou a escola muito cedo para ajudar na fazenda. O pai dela era bastante rude com ela, não deixava ela namorar, não deixava ela sair quando era mocinha, assim. Eu acredito também que pela época, né, que a história do livro retrata, aconteceu, naquela época as meninas basicamente eram criadas para ficar em casa, para ser dona de casa. Então existia todo um cuidado com a honra delas. Eles eram bastante pobres. Por causa que eram assim, ela teve que abandonar a escola para trabalhar em tempo integral na fazenda. Naquele mesmo ano ela se casou. Ela tinha 15 anos. Ela se casou com um homem chamado Charlie Briggs. Então, mas era muito difícil manter ela na linha. Ela tinha um temperamento irritadiço, que era comum na família dela. E aí, quando ela se zangava por qualquer motivo, ela sumia por dias e semanas. E a maioria das vezes com outros homens. Eles tiveram 5 filhos, mas 3 morreram. Então, após 8 anos de brigas e suspeitas, Briggs ficou cansado de perseguir Nanny pelo Alabama e pediu divórcio. Percebendo que ela era incapaz ou não queria cuidar das 2 meninas que restaram, ele manteve a mais velha consigo e encaminhou a outra para viver com o pai da Nanny. A Nanny foi presa, mas ela já era muito mais velha, né? A Nanny já era uma vovó rechonchuda e alegre, sendo levada até a delegacia pela polícia por suspeita de ter assassinado seu 5º marido. A mulher Nanny Doors era bem-humorada e hilária, e os policiais ficaram espantados com o seu jeito alegre. Ela fala muito, disse o detetive Harry Stitch.
mas não sobre o caso. Esse é o relato de um policial da época. Após 24 horas de interrogatório, a Anani admitiu que tinha matado seu quinto marido, Sandors, por envenenamento, né? Ela colocou veneno de rato em seu café. E daí, depois da prisão dela, começou a aparecer vários outros casos suspeitos que ela poderia ter cometido o crime, né? E aí a polícia começou a investigar. Então a Anani teve 5 maridos e foi acusada de matar 4 maridos. Ela se casou com um homem mais velho chamado Frank Harrison. Eles se casaram em Jacksonville, Alabama, e ele tinha filhos do casamento anterior. De acordo com a Anani, ele era um bêbado, cruel e abusivo. Ela tolerou suas bebedeiras aos fins de semana por 15 anos, até o dia em que ele chegou em casa embriagado e falou: se você não vier pra cama comigo agora, eu não vou estar aqui na próxima semana. Então, ela disse que decidiu dar uma lição nele. Ele tinha o hábito de beber uísque de um pote de vidro escondido em um recipiente de farinha. Ela então achou o pote e acrescentou uma dose de arsênico líquido no seu uísque. Quando ele tomou o traguinho secreto, ele morreu. Bom, o esposo seguinte de Nanny foi Harley Lanning, na Carolina do Norte. Ele também bebia muito e era um namorador. A Nanny não suportava a popularidade desse marido. Ela tinha várias desconfianças dele, sobre que ele estava traindo ela e tudo mais. E aí, um dia, ela ficou possessa quando ele deu uma festa de arromba enquanto ela estava fora da cidade. A festa foi tão animada que a polícia teve que aparecer. Uma fúria cega, ela envenenou a comida de Lanning em 1952. Ele morreu antes mesmo do fim de semana começar. Então a Nanny resolveu mudar a abordagem dela com os maridos e resolveu entrar num clube chamado Diamond Circle, que era um clube para corações solitários. Era um clube de solteiros. Ela basicamente se inscreveu e aí pegou o contato de vários homens que ela poderia passar a se comunicar, para conhecer. E aí ela começou a fazer isso, até que ela encontrou o Richard Morton, que era um homem bonito e enigmático do Kansas. Então as coisas aconteceram rápido. Daí, em 21 de janeiro de 1953, o operador do Diamond Circle, que era esse clube que ela tinha se inscrevido, recebeu uma carta dela e do Richard Morton falando o seguinte: por favor, removam nossos nomes de sua lista. Senhor R.L. Morton, Emporia, Kansas, e senhora Nanny Lanning, Jacksonville, Alabama, pois nos conhecemos e estamos muito felizes casados. Ela é uma mulher doce e maravilhosa, e eu não a teria conhecido se não fosse pelo seu clube. 21 de janeiro de 1953, eles pediram para retirar o nome deles do clube, porque eles tinham se conhecido e tinham se casado. Mas não levou muito tempo para as coisas darem errado, porque o Morton trabalhava à noite em um salão de bilhar. E durante o dia ele gostava de colocar um melhor terno e sair para fazer negócios misteriosos. Isso incomodou a Nanny. Por que ele iria para a cidade, todo bem vestido, se sua doce e maravilhosa esposa estava em casa? E pior ainda, quando saiu de viagem para Carolina do Norte, ela de alguma forma descobriu que Morton havia comprado um conjunto de anéis durante sua ausência. Os anéis poderiam significar apenas uma coisa. Ela teorizou: ele estava saindo com outra pessoa. Aí, no depoimento, ela disse que perdeu a cabeça e explodiu. Ela tinha certeza que ele estava traindo. Então ela resolveu fazer o que ela era acostumada a fazer: envenenar o marido. Então ela misturou arsênico na bebida, no café do Richard Morton, e porque ela estava convencida de que ele estava traindo ela. Essa foi a desculpa dela. Fala uma coisa interessante, né? A maioria dos casamentos dela foram manchados pelo vício, álcool, violência e luxúria, mas seu último casamento foi tão prosaico que o tédio quase a conduziu à loucura. Sandors, que foi o próximo marido, era um verdadeiro fracasso. Um parcimonioso reparador de estradas e pastor em meio período da Igreja Batista do Livre-Arbítrio. Morava em Tulsa. Ele não a deixaria comprar uma TV, mesmo que ela quisesse muito uma. Ele não a deixava dançar. Me deu nos nervos, ela disse no depoimento, quando lhe pediram para explicar por que tentou matar Dawes em duas ocasiões diferentes. Na primeira, ela preparou uma enorme tigela de ameixas cozidas, secas,
acrescentando veneno à vontade. Ameixas secas eram um grande sucesso na década de 1950. E aí ele ficou 23 dias no hospital, mas depois que ele voltou, ele não morreu de início, ele voltou. E aí quando ele voltou, ela serviu o especial Richard Morton, que foi um café pelando com bastante veneno de rato. Só que o que ela não esperava era que o médico que atestou a morte do Sanders resolveu fazer uma autópsia. E, no entanto, ela até concordou, achando que ninguém ia descobrir. E aí descobriram que ele tinha sido envenenado com uma dose cavalar de arsênico. E aí ela foi indiciada pela morte do Sanders, e aí eles foram descobrindo as outras mortes. É importante mencionar que o livro fala a respeito de um acidente que aconteceu com a Nani quando ela era criança. Ela tinha 7 anos e estava dentro de um trem quando a locomotiva parou bruscamente na estação. Então a Nani bateu com a cabeça na barra lateral do assento na frente. E aí isso causou um profundo ferimento na cabeça dela, no lobo frontal. Esse acidente teve repercussões para ela durante toda a vida, porque lesões no lobo frontal do cérebro geralmente pode desencadear mudanças de comportamento, agressividade, pode dar vários problemas mentais mesmo na pessoa. Então o livro até resgata isso e fala que provavelmente, não é uma certeza, mas possivelmente ela se tornou uma sociopata. Também, quem sabe, problema que ela desenvolveu depois desse acidente. A sociopatia não é causa e efeito. Muitas vezes ela acontece por motivos que ninguém consegue entender, né? Como um ser humano fica cruel, como um ser humano é capaz de fazer atrocidades com o próximo. Mas, enfim, a questão que me chamou bastante atenção, além dos crimes dela, foi o fato de que, olhando para Nani Doors, ninguém dizia que ela poderia fazer tanta crueldade, tanto crime, né, absurdo, que ela poderia matar uma pessoa. Ela parecia uma vovó bondosa, idosa, que não demonstrava e não transparecia nenhum tipo de medo ou receio, e, no entanto, ela era uma assassina cruel. No livro, eles falam também que, na época, a Nani Doors era uma dona de casa, semelhante a várias que existiam no país. Morava no subúrbio, uma mulher que tinha uma vida totalmente comum, que era muito mais parecida com o povo daquela época do que as estrelas de cinema que representavam aquela época, como a Marilyn Monroe, porque a Marilyn Monroe ela era muito mais magra do que costumavam ser as mulheres daquela época, donas de casa. Ela namorava astros do beisebol, enquanto a maioria das pessoas comuns tinham vidas comuns, aparências comuns, que basicamente era mais parecida com a Nani Doors do que com a Marilyn Monroe, para dizer como que as pessoas se interessaram tanto pelo caso dela. Gente, foi uma coisa incrível, ela ficou muito famosa. A Nani Doors, ela foi presa, foi condenada, né, pelos crimes que ela cometeu, mas, assim, antes disso tudo, quando estavam investigando, ela apareceu nos jornais, ela fazia piada o tempo todo, como se nada tivesse acontecido, como se o que ela tivesse feito não tivesse, fosse qualquer coisa pra ela. E aí ela ri, faz várias piadas, o livro fala várias piadas do que ela fez em várias ocasiões diferentes. Basicamente era um absurdo pensar que uma senhorinha daquela podia cometer crimes tão absurdos, né? Ela teve 5 maridos, matou 4. E durante as investigações, a polícia descobriu que a mãe dela também tinha sido envenenada por arsênico. Ela nunca admitiu esse crime, mas ela certamente cometeu esse crime porque a mãe dela foi envenenada, assim como os maridos dela. Então ela não era tão inocente assim como ela queria transparecer, né? Que matou os maridos porque eles eram abusivos com ela e não sei o que, mas não tinha nada a ver, porque ela matou a mãe dela também e ela era muito perigosa. Essa aqui é a realidade. A Nani, os advogados da Nani também tentaram apelar, né, dizendo que ela era mentalmente insana, e ela passou até um tempo antes do julgamento num manicômio, mas havia 5 psiquiatras que haviam feito avaliação com ela e chegaram à conclusão de que ela era mentalmente sã. Durante o julgamento, ela mesma concordou com essa afirmação dos 5 psiquiatras da promotoria que falaram que ela era mentalmente sã. Ela disse que nunca tinha sido tão sã como naquele momento. Então ela falou: sou tão sã quanto qualquer um aqui. Acho que eu deveria saber melhor do que ninguém se sou louca. Nunca me senti tão sã em toda a minha vida.
E aí você pega as fotos da época desse julgamento e você vê que ela estava adorando a atenção, a fama que ela estava recebendo, os crimes bárbaros que ela cometeu, muitas vezes eram passados como uma forma de piada na sociedade, nos jornais, eram noticiados como uma piada, sabe? A vovó perigosa, e tornam um crimes pesados, crimes chocantes, como se não fossem tão horríveis quanto, por exemplo, do Ted Bundy. Assassinato, né? Matar uma pessoa não deveria ser tão visto de uma forma leve só porque foi cometido por uma mulher com aparência de idosa e tudo mais. É crime igual de qualquer sociopata que comete crimes. Aí você pega as fotos dela da época, se dela sorrindo, vê ela, sabe, se comunicando, achando o máximo. Nesse julgamento eles conseguiram provar, né, conseguiram atestar que ela era mentalmente sã. E aí ela pegou a prisão perpétua. Pode-se dizer que ela ainda ficou no lucro, porque naquela época era comum nos julgamentos a sentença por cadeira elétrica. E ela não levou simplesmente porque o juiz achava que era inadmissível a cadeira elétrica para uma mulher. Ela foi sentenciada à prisão perpétua. Ela fingiu também ataques cardíacos durante a prisão dela, e ela ia para o hospital e lá falavam que ela estava normal, que ela não tinha tido nada. Exatamente 10 anos depois da sentença da Dani Dors, no dia 2 de junho, no mesmo dia que ela foi condenada à prisão perpétua, ela morreu de leucemia. Então ela ficou 10 anos presa, em prisão perpétua até morrer de leucemia. E nesse meio tempo, quando fez mais ou menos 7 anos de cadeia, inventou em algumas ocasiões ataques cardíacos para sair da cadeia, ver gente, assim. Ela dizia que gostava de ver gente, ela queria muito ter ficado no manicômio, porque ela sentia que lá era mais confortável para ela e tal, mas não colou. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje sobre este livro, que eu super recomendo. É uma ótima leitura, não é nada cansativa, é muito interessante. Conta várias histórias que me chamaram bastante atenção. Então eu super recomendo, apesar de serem histórias antigas. Então se você quer comprar esse livro, saiba que as histórias são antigas. A mais recente foi essa que eu contei, da Vovó Sorriso, da Dani Dors, que aconteceu em 1954. Então é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece do like, que me ajuda muito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Vídeo novo toda semana. A gente se vê no próximo vídeo.